Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boer, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo, especialista em comunicação corporativa e em gestão de agências. No programa de hoje vamos falar de um tema fundamental: como conquistar clientes. Vamos lá? Hoje o assunto é como conquistar clientes, e na área de comunicação corporativa, para quem está começando com uma agência, para quem já tem uma agência há algum tempo e para quem sonha ter uma agência de comunicação, não esqueçam, a prospecção comercial é algo fundamental para a sustentabilidade e para o crescimento do seu negócio. Assim como em qualquer outro setor de atividade econômica, ter clientes é a essência da existência. Não é? Se você não tem clientes, não tem para quem emitir nota, não tem como faturar, não tem como sobreviver, não tem como se manter. Então, prospecção comercial é algo que tem que estar ali sempre presente no seu dia a dia. Eu costumo dizer que um empreendedor, alguém que trabalha na área de serviços, alguém que é autônomo, é alguém que tem uma agência de comunicação, vive permanentemente 3 desafios. O primeiro, lógico, é conquistar clientes, trazer para casa novas contas. O segundo grande desafio é manter essas contas, é manter esses clientes na casa. E o terceiro grande desafio é ter uma boa equipe. Sem uma grande equipe, você não consegue manter os seus clientes e também não consegue abrir espaço para criatividade, não consegue ter tempo e ideias para trazer novos clientes. Então é um tripé, né? São pilares aí essenciais para um bom negócio. Portanto, conquistar clientes, manter clientes e ter uma boa equipe. Mas no programa de hoje vamos nos concentrar em abordar a questão da prospecção, em como conquistar clientes. Por que eu lancei aí no nosso canal o título, né? Ganhei um cliente, uma multinacional com simples e-mail. Porque isso é tudo, não foi o acaso, isso é resultado de todo um processo. Conquistar clientes, eu entendo isso como uma estratégia comercial, uma estratégia de sobrevivência para a empresa, uma estratégia de perenidade para a empresa. Mas para que essa estratégia aconteça, se realize, você tem que ter 4 táticas muito bem aplicadas, muito bem delineadas e ser fiel ao seu cumprimento. A primeira tática que eu considero importante nesse processo, nessa dinâmica, é a tática da precificação. O que é isso? É você determinar uma receita, estipular uma estimativa de faturamento para a sua empresa mensal. Eu não vou falar aqui anual porque isso pode dificultar um pouquinho o entendimento. Mas vamos exemplificar aqui falando em algo de um faturamento em torno de R$30 mil por mês. Você pode perguntar, Fábio, é só eu contratar, é só eu conseguir um cliente de R$30 mil por mês. Bom, primeiro que não é fácil você conseguir uma conta de R$30 mil por mês do ponto de vista de comunicação corporativa e falando aí num nível de pequeno ou médio empresário. Mas pode acontecer. Mesmo que aconteça, eu considero algo arriscado, porque você ficaria na mão aí de um único cliente, seria uma concentração muito elevada, na verdade 100% de concentração, o que coloca você em estado de vulnerabilidade. Que seja uma multinacional e ela desiste da conta, ela resolve contratar uma outra agência, ela resolve desinvestir, ela resolve interromper as operações no Brasil, enfim, há uma série de situações em que a sua empresa pode ser diretamente afetada e pode quebrar, pode ir à falência, afinal de contas não terá mais receita. Por isso é muito arriscado concentrar o seu negócio num único cliente ou apenas 2 clientes. E o outro aspecto que tem que ser observado é que a gente vive uma dinâmica em que a diversidade cultural, mesmo no setor empresarial, é importantíssimo para oxigenar a cultura dentro da sua empresa. Você mesmo atuando, mesmo sendo uma empresa de nicho, ou seja, vamos supor que você atenda empresas de tecnologia. É um setor específico, você é especializado em tecnologia, mas dentro de tecnologia você precisa e deve atender 3, 4, 5 ou mais
clientes, porque essa diversidade é o que vai trazer para você a pluralidade, o entendimento mais amplo sobre os negócios, vai permitir a você um aprendizado mais consistente, mais diversificado. Então é importante ter uma carteira diversificada, mesmo que seja dentro do mesmo setor. Mas voltando à questão da precificação, se eu tenho ali precificado um faturamento, uma receita mensal de 30 mil, eu devo pensar em algo assim de 5 empresas. Eu acho que seria uma carteira redondinha e adequada para o tamanho da minha empresa, para a minha condição de atendimento. 5 empresas, sendo então que cada um nos pagaria, né? Nós emitiríamos uma nota fiscal de R$6 mil para cada uma dessas 5 empresas, o que totalizaria uma precificação, um faturamento, uma receita de R$30 mil. Muito bem, então eu sei o meu orçamento, eu sei a minha receita projetada de R$30 mil e com base nessa expectativa, nessa estimativa de receita, eu consigo visualizar a carteira que eu terei, ou seja, 5 clientes mais ou menos. Isso fica mais fácil, isso me ajuda a delinear, a mensurar os possíveis passos, a energia que eu precisarei impor nesse trabalho de prospecção, o investimento necessário, as estratégias, as ferramentas que eu precisarei aplicar. Então nós estamos olhando aí em 5 empresas, sendo que cada uma vai pagar em média R$6 mil e vai totalizar esses 30 mil de faturamento. Cumpri a etapa da precificação. Agora eu vou para onde? Eu vou para o processo de seleção. Se eu sei que eu tenho que alcançar 5 novos clientes, quais serão esses clientes, né? Quem serão esses clientes? Eu não posso sair atirando para todo lado. A minha empresa tem um DNA, tem uma forma de atendimento, tem uma expertise específica, né? Por isso que é uma expertise. Então, obviamente, eu tenho que procurar empresas que se alinhem ao meu perfil. Empresas que, primeiro, tenham capacidade de pagar aquilo que eu considero justo em termos de valor para o serviço que eu vou prestar, né? Eu preciso ver esse potencial financeiro desse prospect. E segundo, eu preciso ver o alinhamento cultural, né? Eu preciso perceber se aquela empresa que eu estou tendo como objetivo, se ela se enquadraria nos meus planos de trabalho, no meu plano profissional, se ela me daria as devidas condições de relacionamento com as quais eu consiga entregar resultados. Então percebam, eu precifiquei, agora eu vou selecionar os meus prospects, os meus potenciais clientes. Assim eu vou fechando o circuito, assim eu vou conseguindo ter um horizonte mais claro do trabalho que eu vou desenvolver do ponto de vista comercial. E não vou ficar desperdiçando energia, não vou ficar cedendo a distrações que nada mais fazem do que tirar o meu foco, do que tirar a minha energia, do que prejudicar o meu desempenho, a minha performance. Então, precifiquei, selecionei, sabendo quanto eu quero ganhar, sabendo que tipos de empresas eu preciso trazer para casa, para que essas empresas garantam essa minha receita projetada, desejada, eu vou partir para o planejamento. Se eu preciso de 5 empresas na minha carteira, se eu preciso de 5 novos clientes, quantas empresas eu vou prospectar por dia ou quantas empresas eu vou prospectar por mês, né? Eu vou fazer uma lista de empresas que tenham perfil, que sejam clientes potenciais, uma lista objetiva. Eu vou pôr o nome da empresa, o nome e o setor, não é? Eu acredito que a gente precisando aí de uns 5 clientes, a gente tem que ter uma lista de pelo menos 100 empresas no mês para prospectar. Vou conseguir prospectar essas 100 empresas? Não sei, mas é fundamental que o nosso plano de trabalho, o nosso planejamento contemple 100 empresas no mês. É trabalho? É muito trabalho. E qual a taxa de conversão dessas eventuais 100 prospecções, desses 100 contatos? É muito baixa, não é? Coisa de 2%. Mas pensa, se você trouxer 2 clientes para dentro de casa, poxa, você já conseguiu quase 50% da sua meta. Mas você não vai conseguir fazer isso se não executar. Então, vou precificar, vou selecionar e vou planejar, vou listar as empresas
que eu quero para dentro de casa, né? Para eu conseguir trazê-las, para eu conseguir atraí-las, para eu conseguir fechar um contrato, eu preciso fazer a abordagem. Como é que eu vou fazer essa abordagem? Essa abordagem está dentro do aspecto do planejamento, que é o terceiro item, mas já conecta-se com o quarto item, que é a execução. Quando a gente sabe que nós temos que prospectar 100 empresas, e quando eu sei quais são essas empresas, eu preciso olhar para as ferramentas, para os instrumentos, para as formas que eu vou aplicar nesse trabalho de prospecção. Então, que instrumentos nós temos, que ferramentas nós temos? Inúmeras, são diversas, não devemos desprezar nenhuma delas. Você pode simplesmente iniciar um processo de prospecção participando de feiras, de congressos, de eventos, né, coletivos, plurais, em que existem ali muitas pessoas que representam empresas que personifiquem esse seu projeto de crescimento comercial. Empresas que têm a ver com o perfil que você listou lá na sua seleção. Você, indo a um evento, você tem a oportunidade de conhecer pessoas, fazer um contato inicial ali e abrir portas para uma prospecção um pouco mais contundente, mais aprofundada, mais consistente. Você pode tentar fazer contatos pelas redes sociais, que hoje são um instrumento fenomenal, fantástico, né? Que estabelece uma conexão direta, às vezes emocional, uma conexão imagética, enfim, existem diversas formas de você trabalhar a questão das redes sociais, nem sempre sendo agressivo comercialmente, mas construindo uma história, gerando uma conexão emocional que mais dia, menos dia, vai se converter num cliente novo. Lembrando, quando a gente fala de fazer a prospecção, de ter essa dedicação, esse investimento em prospecção, não pode ter aquela ânsia do curto prazo, nem do médio prazo, é longo prazo. Existem clientes que você conquista depois de 1 ano, 2 anos, é todo um trabalho. Às vezes você faz uma prospecção, naquele momento não dá certo, mas aquele cliente, aquela empresa que você visitou, já colocou você no radar. Não é? Ela começa a ver alguns trabalhos seus pipocando aqui e ali de alguma forma para um outro cliente, para um concorrente, mais dia menos dia pode haver aí um casamento entre a sua empresa e aquele prospect. O importante é fazer. E dentro desses instrumentos, ferramentas que eu estava dizendo, a questão das redes sociais, os contatos em eventos, a gente também tem que lembrar muito de um ativo fundamental, que é a indicação. Na área de serviços, a indicação talvez seja a ferramenta mais importante, porque ela está embutida de credibilidade, de confiabilidade, de transferência de valor. Quando a sua empresa é indicada por alguém para um determinado cliente, você já chega com um handicap diferente, você já chega com uma vantagem competitiva, que é a credibilidade. Portanto, dentro dessas ferramentas, o relacionamento é fundamental e o bom atendimento é fundamental, porque um cliente vai trazer outro cliente. Não é? Agora, o que me inspirou a fazer esse programa? Me inspirou uma lembrança de uma multinacional que eu conquistei com um simples e-mail. Aliás, esse é o título, né? Como ganhei uma multinacional, a conta de uma multinacional, usando um simples e-mail. Isso aconteceu de fato. Nós tínhamos a precificação, quanto precisava faturar por mês, nós tínhamos selecionado os perfis de potenciais clientes e nós tínhamos planejado o número de prospecções a fazer por dia, e dentro desse número de prospecções, determinados clientes estavam estabelecidos ali dia a dia. Às vezes, quando você não consegue um, você substitui por outro, mas no dia seguinte você retoma aquela tentativa de contato até fechar o circuito e liquidar o assunto. Muitas vezes a prospecção ela acaba morrendo porque você vê que o cliente já tem uma agência, não tem intenção
de trocar, ou ela não tem a cultura de trabalhar com uma agência. Enfim, existem diversos aspectos que vão dar para você uma ideia da temperatura daquele relacionamento, da temperatura, das possibilidades daquela prospecção. Mas voltando ao caso da multinacional, eu tinha essa empresa, uma multinacional do setor hoteleiro, uma das 3 maiores do Brasil, e nós buscamos uma forma de fazer abordagem, né? E a maneira que eu encontrei mais fácil foi encontrando o e-mail de uma alta executiva dessa rede hoteleira. Eu falei, bom, sinceramente eu achei, eu acreditei, tanto que eu fiz, né? Tanto que eu mandei o e-mail. Mas considerei aquilo uma remota possibilidade de sucesso, porque talvez fosse ali um e-mail comercial, mas do ponto de vista mais simbólico, né? A gente imagina que uma vice-presidente de marketing tenha tamanha, e tem, né, tantas responsabilidades, atribuições, que não vai ficar com ela a questão de responder todos os e-mails. Também nem sei se foi ela que respondeu diretamente. Eu sei que eu mandei o e-mail num dia, no dia seguinte eu fui convidado a participar de uma reunião. Por quê? Porque aquela empresa, naquele momento, estava buscando trocar, substituir a agência que até então a atendia. Ela não estava satisfeita, era uma empresa que a agência que atendia essa empresa era uma agência muito grande, uma multinacional também, e não estava dando a atenção devida àquela rede hoteleira. E aí a gente acabou sendo convidado, depois aí de um processo de seleção de mais ou menos 10 a 20 dias, a gente acabou sendo aprovado. Então vocês vejam, aquilo que parece impossível não é impossível. Na hora da prospecção é fundamental a questão da confiança, da determinação. Se você tem uma estratégia consistente, se você tem táticas muito bem alinhadas, como é o caso, né, da questão da precificação, da questão da seleção, da questão do planejamento e do seu compromisso com a execução, você consegue trabalhar tranquilo, você sabe que vai dar trabalho, você sabe que vai exigir um esforço muito grande, mas você tem a certeza, a confiança de que a recompensa vai aparecer. E foi o que aconteceu. E claro, a partir daquele cliente, né, a partir daquele trabalho que foi muito bem feito, outros clientes vieram. E isso vira um círculo virtuoso, não é? Como eu disse lá no começo, quando você traz um cliente para casa, ele é uma grande conquista, né? Você fica muito feliz, muito contente, afinal de contas você venceu uma concorrência, mas é aquilo, você tem que pegar o troféu e colocar lá na sala de troféus, no armário de troféu, e partir para outra. Lembrar que precisa continuar buscando novos clientes, porque o mercado de agência de comunicação é um mercado altamente rotativo, porque a comunicação é um setor muito sensível, muito vulnerável às oscilações de mercado. E sempre quando há alguma turbulência econômica, é comum as empresas olharem para a comunicação como uma das primeiras alternativas onde reduzir custo, onde redirecionar investimento, enfim, onde diminuir o capital investido, e isso vai refletir diretamente, vai afetar diretamente o faturamento das agências. Então é importante estar buscando a oxigenação do seu portfólio de clientes, e nesse sentido buscar novos clientes tem que ser uma obrigatoriedade, tem que ser uma tarefa permanente para que você continue com a sua empresa saudável. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste programa. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o nosso aí ok se você gostou desse conteúdo. Nos acompanhar nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no TikTok, nos shorts aqui no YouTube, e dispostos aí sempre a ajudar. Mande os seus comentários, sugestões de pautas, para que a gente possa desenvolver novos conteúdos que ajude você e ajude o mercado a se desenvolver em comunicação. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima!